Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você, como é bom saber que, mesmo em meio a tantas atividades que com certeza você tem na sua vida, no seu dia a dia, você parou agora diante da TV, diante do seu computador, diante do seu celular, para ser um grande privilegiado. É assim que a gente se sente cada vez que nós tocamos na história que Deus vai escrevendo com cada um de nós. A nossa história é sempre uma história de salvação, porque até o nosso último segundo, Deus está conosco e não desiste de nós em nenhum momento. Um dia eu fui até uma igreja e eu vi um quadro de Jesus bem grande, com o rosto de Jesus e embaixo ali escrito: esse olhar vai te seduzir, mesmo que seja no último momento, no último segundo da sua vida, da sua existência. E é assim que nós vamos nos formando e sendo pessoas seduzidas por Deus, porque essa é a nossa meta. Deixarmos-nos ser seduzidos para que alcancemos o céu. E hoje, com muita alegria, nós podemos também contemplar esta sedução de Deus na vida da nossa convidada. Bem-vinda, Liliane Saretti, é isso? Liliane Saretti. Bem-vinda, Liliane. Obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Obrigada, padre. Eu fico muito feliz e agradecida a Deus por estar aqui hoje com vocês. E nós conversávamos um pouquinho antes do programa começar e deixa eu começar pelo fim, se é que eu posso dizer assim, que eu perguntei para você se você já tinha dado esse testemunho em algum programa assim, você disse não, somente em algumas pregações, principalmente em encontro com mulheres. Você faz esse tipo de trabalho, de missão, né? Como é que é isso? O que você faz? Comecei pelo fim, né? Então, vamos lá. Não tem problema, desde que seja um começo. Na verdade, já participei de uma missão chamada Missão Foi Por Você, há uns 3, 4 anos atrás, e nós promovíamos os retiros de mulheres. Era uma comunidade e nós chegamos a fazer alguns retiros com em torno de 200, 250 mulheres, né? E recentemente recebi um convite de uma paróquia também aqui na Zona Sul, fiz uma pregação. Então, assim, são coisas esporádicas. Entendi. Não são com... E é uma coisa interessante, eu quis chamar a atenção para isso, porque é uma coisa que eu tenho percebido, pelo menos em alguns lugares, se fortalecer estes encontros para mulheres, né? Não sei se é um apelo de Deus, não sei se é uma resposta dos nossos tempos, mas nós sempre tivemos a presença feminina muito mais do que a masculina. Então, é até assim um pouco de se estranhar, né? Por que eu encontro somente para mulheres? Eu falo porque aqui na Canção Nova em São Paulo nós temos Mulheres como Maria, né? Que são encontros que dão. Eu sei que na Canção Nova em Brasília também tem, enfim, em vários lugares tem acontecido esses encontros próprios para mulheres, né? Eu acho que é justamente um apelo de Deus, né, para esses tempos, dentro de todas as ideologias e tudo mais que nós temos vivido, em que a mulher é o foco. Sim, né? sim. Quando eu fazia parte dessa missão, nós fazíamos tanto os retiros de mulheres quanto de homens também. Porque a gente sentia a necessidade do núcleo familiar fortalecer no momento intimista a mulher, mas também fortalecer no momento intimista o homem. E isso se tornar uma junção única ali, para poder evangelizar no lar, a família em si. Então, esses momentos de reserva espiritual, de encontros, fortalecem muito. Sim. Já que eu comecei pelo fim, você é casada, mãe de família, de onde você vem, o que você faz. Então, agora o programa é seu, como eu falava também anteriormente, eu sou aqui apenas alguém que vou dar um começo, um meio e um fim, mas o programa é o seu, é a sua vida, é a sua história. Então, se apresente. Liliane.
Bem Então, linda. Obrigada, padre. Eu sou Liliane Saretti, casada com Ricardo Saretti. Temos 4 filhos, Mateus, de 24 anos, Pedro, de 21 anos, João Vitor, de 16 anos e Lucas, de 8 anos. Né? Nós formamos essa família sagrada. Todos falam assim, nossa, são quase todos os nomes da Bíblia. Porque são os meus apóstolos, né? Mateus, Pedro, João e Lucas. Né? Alguns evangelistas. E sou representante comercial, trabalho já há bastante tempo nessa empresa, atuando na área comercial, na área de vendas há mais de 17 anos. Sou estudante de psicologia, né? E meu maior encontro mesmo com Jesus foi dentro da minha casa, no seio da minha família, né? Dessa administração do lar. A gente diz hoje em dia as mulheres, numa vida tão corrida, querem trabalhar, querem estudar, querem exercer várias tarefas, mas a principal, né? Eu digo que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar. Né, onde a gente de verdade se encontra verdadeiramente para ir para o mundo e tentar se conectar com todas as outras coisas, que é o trabalho, os estudos, as amizades, né, as atividades dentro da própria igreja, né? Eu acho que tudo acontece dentro do nosso lar. Se a gente conseguir ter essa visão leve do que acontece ao nosso redor dentro da nossa casa, a gente consegue ir para o mundo externo de uma maneira mais tranquila. Isso não quer dizer que a mulher, como muitas vezes, com as opiniões como a sua, não quer dizer que a mulher precisa estar, como dizem, com a barriga no fogão, nem na pia. Exatamente. Né? Porque, infelizmente, o que a gente percebe hoje, eu falo como padre, tocando nas realidades familiares, em várias realidades familiares, em que depois que a mulher ela saiu de casa, muita coisa entrou no lugar dela e que não são boas. Com essa dinâmica da mulher ter que trabalhar, da mulher ter que ser independente, da mulher de várias situações, a gente percebe que a educação dos filhos ficou terceirizada, o relacionamento conjugal ficou terceirizado, o profissional do marido ficou terceirizado. Então, o que você está trazendo é algo muito importante, principalmente no ponto de vista em que nós vivemos, infelizmente, num mundo em que o feminismo tem crescido cada vez mais e toda essa cultura feminista, né? Em que a mulher tem que ser independente. Ok, aqui não vamos entrar em pormenores. Sim. Mas isso que você diz, né? É dentro de casa, assumindo o papel de esposa, de mãe, em que você vai ser na sociedade também uma mulher como precisa ser. E não ao contrário, né? Não é o que você vive fora que você vai conseguir trazer para dentro. Não, é o que você vive dentro que você vai fazer por fora. Aquilo que pelo menos as nossas mães, pelo menos a minha falava isso, né? Menino, o que faz em casa leva à praça. Né? Então é isso. Mas você vem de onde, né? Você mora aqui em São Paulo? Você é daqui mesmo? Sua família? Como é que é a sua família? Sim, moramos todos aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Nascida em São Paulo, os meus filhos também, meu marido. Somos todos aqui da região de São Paulo, sim. E hoje você diz, são 4 filhos? São 4 meninos. 4 meninos. São 4 meninos. Mas... me desculpa assim, expor a sua idade. Você não tem cara de ser uma mãe de um filho de 23 para 24 anos. 21, 18, aliás, 16 e 8. Então, houve aí digamos assim, um encontro de pessoas. Houve um encontro de pessoas. Na verdade, tenho 39 anos, não tenho... motivos para esconder a idade, né? Idade só são experiências, né? Os anos vão passando, a gente vai ganhando experiências. Mas, na verdade, o Pedro e o Mateus são meus filhos do coração, né? E o João Vitor, meu primeiro filho, né? Primogênito, filho de um primeiro relacionamento, e o Lucas selou a minha união com o Ricardo. Quando eu conheci o Ricardo, em 2001, ele já tinha os meninos, fruto de um relacionamento que não deu certo, né? E nós começamos a nos relacionar,
Até ali eu tinha um pouco de receio, porque era solteira, não tinha filhos, ele já tinha os filhos. Nós éramos, assim, muito amigos. O tempo passou, acabei conhecendo o pai do João Vitor, acabamos tendo um relacionamento rápido. Ainda assim era uma vida desregrada, né? Porque acabei tendo um filho antes do casamento. E não deu certo, o tempo passou, eu acabei retornando para a empresa onde eu trabalhava, onde eu conheci o Ricardo, meu atual marido, e nós nos reaproximamos. Nessa reaproximação, eu já vinha com a minha bagagem, que daí já tinha um filho, já tinha uma experiência, não tinha mais tanto medo, tanto receio. Nós acabamos nos conhecendo um pouco melhor, namoramos, ficamos noivos, casamos e unimos os seus, os meus e os nossos, né? Quando eu me casei, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso ter Deus aqui no centro do meu casamento. Primeiro porque, de fato, nós já nos conhecíamos há muito tempo, a amizade entre nós dois prevalecia, né? E era um relacionamento muito, assim, afetuoso, mas ele tinha 2 filhos. Eu me considerava ainda uma mulher inexperiente, um pouco imatura, era mãe de um menininho de 5 anos. Eu costumo dizer que cada ano que o filho faz aniversário é um ano de experiência para uma mãe e para uma mulher, né? Porque a gente não vem com um manualzinho de instrução. Mas ele já chegava com 2, carentes. Eu identificava algumas situações, né? O Pedro, ele tinha, na época, 9 para 10 anos, mas ele era muito infantilizado, tinha algumas dificuldades na escola. Logo a escola nos chamou para participar de uma reunião pedagógica, expôs uma situação de bullying, de distanciamento social, ele não socializava com os amiguinhos, sempre no intervalo sozinho. Deixa eu só dar um passo atrás, até para que a coisa fique um pouquinho clara. O Ricardo, seu marido, né, vocês se reencontraram depois de alguns anos. Sim. Ele tinha esses 2 filhos, mas esses 2 filhos, ele tinha a guarda dos 2 filhos. Sim, ele tinha a guarda dos 2 filhos. Porque a mãe, ela optou a seguir a vida dela. E acredito que também foi tudo início muito jovem, talvez ainda queria aproveitar a vida, enfim, ele, diante da situação, achou melhor a guarda dos filhos ficar, sempre foi um pai muito protetor, preferiu então que a guarda ficasse com ele, ela não se opôs e ele manteve ali o cuidado com os meninos, né? Hoje minha sogra a auxiliava, porque ele voltou a morar com a mãe e as crianças ali, mas faltava ali a identidade maternal, né? E quando... Isso já tinha quanto tempo que eles tinham se separado? Quando você o reencontra? Olha, 10 anos. Porque quando se separaram, o Pedro só tinha 1 aninho. Ah, tá. Então, o Pedro já tinha 10 anos, né? E essa imagem materna não existia? Não existia. Não existia. A mãe dos meninos nunca deixou de ser presente. Mas não aquela presença profunda de envolvimento mesmo, né? De estar ali, de acordar, de levantar, de participar das atividades escolares, né? E aí foi quando eu me voltei, de fato, naquele momento ali do meu casamento. O primeiro ano de casamento foi um primeiro ano muito difícil, que daí a gente costuma dizer que hoje em dia, né, casa-se, há muitos casamentos, mas também muitas separações. Casas e casamentos demoram muito tempo, demoram pouco tempo, porque não existe aquela paciência de entender o outro, de tentar entender esse contexto, né? E aí eu falei assim, bom, me casei. Casamento demorou, achei que nem me casaria, mas Deus me concedeu o sacramento. Vocês namoraram antes do casamento? Namoramos. Quanto tempo vocês ficaram? Quanto tempo nós até namoramos casar? pouco tempo, padre, porque como já tínhamos experiências de vida... E já se conheciam? Já nos conhecíamos, não tinha por que a gente ficar levando. Então, nós ficamos 1 ano namorando. Essa situação dos filhos te levou a questionar se daria ou se não daria certo? Sim. Sim, por algumas vezes. Era uma coisa que você falava com o Ricardo. Sim, conversava com o Ricardo. Antes mesmo do casamento acontecer, estava tudo já nos preparativos, mas muitas vezes eu ia, me confessava, conversava com o padre, porque ia com medo, né? Mas fui.
precisava ir. E quando eu me casei, ali perante o altar, eu ofereci minha vida a Deus e falei, agora não mais existe aquele passado, agora daqui para frente. Então, que daqui para frente o Senhor me ajude nesse processo. Porque, assim, Padre, como amar somente o Ricardo, meu marido, sabendo que existiam mais dois ali? Eu não pude amar somente ele. Eu digo que os meninos foi o maior ensinamento de amor ao próximo. Porque amar aquele que eu gerei é fácil, Sim. né? O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar a teu próximo como a ti mesmo. Dizer que eu amo só quem me favorece é muito tranquilo. Então foi aí que eu entendi onde Deus queria falar comigo. O maior ensinamento do meu casamento foi com os dois. Porque com o Ricardo eu tinha certeza, eu amo, mas eu preciso amar os filhos. A convivência com eles ela era tranquila? Eles são muito tranquilos, desde sempre muito carentes, muito amigáveis, muito sinceros, muito... Acho que eles foram mais acolhedores para mim do que talvez eu para eles, que estava tentando entender a gente como mente adulta. Sim. A gente às vezes se excede, né? E eu acho que eles foram muito mais acolhedores. Muitas vezes eles me surpreenderam, muitas vezes eles me ensinaram muito mais. E aí é onde eu me desmontava. E é onde vem aquela... Ou seja, você estava armada e de repente eles, sei lá, com uma demonstração de carinho... De carinho, de amor, derrubavam. de inocência. E aí é onde eu pensava assim, o que Deus está querendo me mostrar aqui? E foi onde eu fui me envolvendo. E hoje em dia, a gente vê assim, acontece muitas essas relações, às vezes, né? De relacionamentos que não deram certo, às vezes você casa, daí a família tenta, mas não dá, a mãe não aceita o filho às vezes não aceita a mãe, o padrasto, né? Que fala-se, né? Mas eu não aceitava isso, porque existia amor. Sim. Então a gente precisava ir a fundo nesse amor. Então eu precisava saber assim todos os mistérios desse amor, da aceitação, para que a gente pudesse viver como família, de fato. E assim foi também uma boa aceitação do Ricardo com o meu filho João Vitor, o meu marido. Também tem essa, né? Sim, o esforço dele também de estar ali os dois sempre ali numa conversa, num diálogo, de tentar entender o jeito dele, o espaço dele e o respeito. Até porque aí a gente vê, né, até do ponto de vista psicológico, para você não existia uma competição. Não. Porque se fosse uma filha, eu acho que seria um pouquinho mais difícil para você, porque você iria competir o seu marido. Mas eram dois meninos, eram dois rapazes. Eram dois rapazes. Diferente do teu marido, que aí, mesmo sendo com uma criança, teu filho tinha quantos anos? 5. 5 anos. Mesmo sendo uma criança de 5 anos, mas existia, mesmo que de forma inconsciente, mas uma competição, né? Porque era o marido, o Ricardo, competindo com o João Vitor, né? A mãe, vamos dizer assim. Mas sabe o que eu vi em todo esse contexto, assim, Padre? A família, o seio da família, assim, ele precisa o quê? Ele precisa de uma convivência. Sim. Os filhos, eles precisam de um lar, eles precisam sentir a presença do pai, da mãe. A gente vê hoje uma geração tão conturbada, né? A gente vê, assim, a gente vê muitos relatos de jovens que sentem, sim, a ausência do pai, a ausência da mãe, ainda que eles tenham, ainda que sejam frutos dos dois, não do meu caso, que vim de um relacionamento, Ricardo. Mas existe a ausência da família, às vezes a ausência do pai e da mãe dentro do lar. E isso faz desencadear algumas coisas dentro da cabeça da criança, do jovem. Então eu penso que o que aconteceu? Tanto Mateus quanto Pedro, eles tinham essa carência de um lar, onde eu estou, ele falava assim, o Mateus falava para mim, às vezes eu ficava pensando, para onde que eu vou hoje? Eu vou para casa da minha avó materna, para casa da minha avó paterna, vou para casa da minha tia. Então não tinha uma identificação concreta de um lar, do seio da minha casa, da minha família, né? Até a gente brinca, né? Sabe aquela barulho de panela de pressão, você chegando, verdade. Minha casa, ralinho refogado fazendo, são coisas
que são memórias afetivas. E a gente acha que são coisas simples, mas que são extremamente necessárias. Necessárias para formar a gente como pessoa, como ser humano. E na vida deles também, faltava essa referência do diferente, né? Eles tinham a referência do igual, que era do pai, né? Mas, claro, a mãe deles, independente das escolhas que ela foi fazendo ao longo da vida dela, mas faltava para eles dois, principalmente por serem meninos, faltava essa referência do diferente, né? Em que o olhar para a mãe, pelo menos eu digo como filho, né? Eu preciso olhar para minha mãe e dizer, eu quero crescer e ter uma mulher como ela. Né? Por isso que muitas vezes o filho não sabe diferenciar a esposa da mãe, mas a constituição masculina é assim, para que ele possa ter um ponto de referência. E esse ponto de referência não tinha. Até você chegar. Né? E hoje eles têm essa referência de mãe em você. Hoje eles têm essa referência de mãe, de afeto, né? de carinho, de amizade, de saber que eles estão indo para casa, que tem alguém que eles sabem que eles podem contar para auxiliá-los em todos os quesitos da vida, né? E isso tanto meu filho João Vitor, né? Tanto João Vitor como Pedro, Mateus, eles são tão próximos e amigos que onde nós vamos, todo mundo acha que somos todos assim, nunca... Numa mesma família. Numa mesma família. Né? Quando eu fiquei grávida do Lucas, nós fomos para a maternidade, eu já com barrigão, parto, não podia ser um parto normal, foi um parto cesáreo, foi marcado, agendado, foi a família inteira, eles foram juntos. Antes de entrar para a sala do parto, fizemos uma foto, todo mundo junto, e a médica falou assim, olha, se você não fala, eu jamais ia dizer que eles não são seus. Não só pela aparência, porque até aparência também, mas por essa junção, por essa unidade. É uma unidade, padre, virou uma unidade, é uma família mesmo. E o João Vitor, ele compreendeu e gostou, né? Ele entendeu que era bom ter essa família, ter o pai, Ricardo, mesmo ter um pai, Felipe. E o Mateus e o Pedro, eles se sentiram acolhidos, né? Eles se sentiram muito acolhidos. E é possível, padre, é possível, se a gente deixar tantas indiferenças de lado e pensar no quesito mesmo família, a família. Que hoje tem sido tão atacada e tem sido tão... os conceitos de família, né? Infelizmente temos visto assim... O que você está trazendo hoje é um bom exemplo de ser família e hoje a gente tem visto tantos maus exemplos, né? Famílias sendo destruídas, famílias mesmo, de sangue sendo destruídas, às vezes por tão pouco, né? E o que vocês vivem, né? Apesar de todos os desafios, apesar de tantas coisas que nós vamos conversar daqui a pouquinho no segundo bloco, mas o que vocês vivem é o exemplo de que é possível quando existe duas coisas que você falou. Amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e Deus, quando você disse que você precisava trazer Deus para o centro da tua família. Quando esses valores, né? Deus não é um valor, mas vamos entender como um valor, né? Deus e o valor do amor, a coisa, você supera toda a diferença. Porque eu fico imaginando que não foi fácil para você, não foi fácil para o seu marido, não foi fácil para eles, né? Mas ao mesmo tempo vocês foram caminhando, e hoje, né, até chegar no ponto da enfermeira, né, de pensar que era uma única família, né? E aí chega o Lucas. Isso, chegou o Lucas. E o Lucas vem de uma forma... O Lucas, não sei, o Lucas hoje está com 8 anos, mas o Lucas ele vem, digamos assim, coroar aquilo que vocês já viviam, né? Que não era agora apenas uma união que aconteceu, né? Mas agora o fruto do que aconteceu. A chegada do Lucas foi muito importante, assim, né? Eu ainda ficava um pouco preocupada, né? Como que eu vou administrar? Porque vem essa questão, né? De trabalhar, de estudar, de administrar
a casa, os filhos, e aí de repente um bebê. Mas a vinda do bebê foi tão importante porque nós todos vivemos aquilo. Aquele momento, aquela espera, a chegada de um bebezinho, e sem tribulações, né? Era nós ali vivendo aquela espera. E de repente ele chegou, muito amado, né? Os irmãos mais velhos, super carinhosos, super amigos, paparicavam muito ele foi crescendo. E aí ele cresceu hoje, tem 8 aninhos, e ele também, assim, ele não desassocia a situação, assim. Para ele, são todos iguais. São todos irmãos. São todos irmãos, e ele pergunta como é que eu tive tantos filhos, como que todo mundo saiu da minha barriga. Eu ainda não contei a história para ele, assim, deixa que ele... aos poucos, né? Mas ele entende, e isso fortalece ainda mais, né? E é bonito de ver, nós vamos dar um intervalo agora, mas eu fico pensando justamente, há alguns anos atrás, a pergunta, né, que era o tema da Semana da Família, era justamente, acho que foi nos primeiros anos do Papa Francisco, e a família como vai? Né? E esses dias pensando, né, sobre essa pergunta da Semana da Família, me vinha uma outra coisa, não e a família como vai, mas e a família onde está? Onde é que está a tua família? Onde é que está o teu irmão? Onde é que está a tua casa? Onde é que está o teu pai? Onde é que está a tua mãe? Ah, não, minha mãe está trabalhando. Não, não é isso que eu estou perguntando. Eu quero o lugar geográfico que a tua mãe, que o teu irmão, que a tua família se encontra. Dentro do teu coração. Onde que ele está? Onde ela está? Nós estamos ouvindo o testemunho da Liliane e é justamente esse o ponto, né? Onde é que está a família? Ela tem esse casamento, né? Mas o casamento, o marido, não era sozinho e ela tinha que dar essa resposta. Então, nós vamos para um rápido intervalo para que você possa pensar não nesta unidade que pode ter acontecido com a tua família, mas na tua família como consequência de encontro de pessoas. Tua família, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho, teu sogro, tua sogra. Onde eles estão dentro do teu coração? Fica pensando um pouquinho e responda para você mesmo. Nós voltamos já já com Gente de Fé. E a família, onde está? Os membros da sua casa, os membros da sua família. Pode ser que algum deles esteja no lugar onde eles não deveriam estar, ou na indiferença, ou no cemitério do nosso coração, porque nós podemos ter matados, ou num altar porque o idolatramos. Onde é que está a tua família? Nós estamos ouvindo e testemunhando as bênçãos e as graças de Deus que acontecem na nossa vida quando nós aceitamos a vontade de Deus. A Liliane está nos trazendo que depois de vários desencontros, seja na sua vida, seja na vida do seu marido, né, houve um encontro. O encontro de vocês dois. Neste encontro, vocês não eram sozinhos, né? Existia já na vida do Ricardo, seu marido, o Mateus e o Pedro, né? Os 2 filhos dele, de um primeiro relacionamento, e na sua, o João Victor, de um outro relacionamento, como você disse, um relacionamento também muito rápido. Mas a partir dali também, deste encontro de família que uniu, veio Lucas. Só que não bastava somente assumir a presença de alguém. Muitas vezes a gente acolhe a presença de uma pessoa, mas às vezes não é tão fácil assumir o que aquela pessoa traz, né? Você
acolheu o Mateus, você acolheu o Pedro, porque eles estavam vindo juntos com o Ricardo, seu marido, mas também, como todos nós, temos as nossas limitações e os nossos problemas. Sim. E o Mateus e o Pedro tinham e têm algumas coisas que também precisavam ser acolhidas. Exatamente. Eles, quando nós casamos, logo eu entendi que não era só, conforme o senhor está dizendo, não era só uma presença a mais na vida deles, ou de repente uma figura também materna, mas a gente precisava entender, né? Entendê-los. E aos poucos eu fui entendendo. O Mateus já sofria, já com 13 para 14, teve já o primeiro quadro de depressão, muito ansioso, né? Crise de ansiedade. Já diagnosticado nessa época? Já diagnosticado nessa época. A gente começou já a direcionar os meninos, né? Porque a escola começou já a nos sinalizar que alguma coisa estava errada, né? Então, o Mateus logo foi diagnosticado com uma depressão, um pouco de bipolaridade. E o Pedro, um tempo mais extenso para poder tentar descobrir o que de fato ele tinha. Né? Ele tinha muita dificuldade na escola, ele não se socializava, tinha dificuldade, né, na questão do aprendizado mesmo, assim, coisas bem básicas, a gente percebia que ele tinha muita dificuldade. E a gente percebia, ele era muito assim, sempre foi muito carinhoso, muito amoroso, só que a idade foi vindo, mas sempre muito infantil, né? Nós não desconsiderávamos, mas a gente observava muito. E aí começou um longo período de terapia do Pedro. Foram quase 8 anos de terapia, depois algumas consultas com neuros e neuropsicólogo, até a gente descobrir que ele tinha uma DI, né, que é um déficit de inteligência. Isso depois de 8 anos depois de 8 de tratamento para chegar no diagnóstico. E fora a questão da DI, ele desenvolveu, por conta dos problemas emocionais mesmo, uma dermatite crônica atópica. A pele dele chegou a ficar... Lendo a Bíblia, a gente vê o leproso, uma pessoa leprosa. E eu cheguei a presenciar, um certo dia, abri o quarto e ele ficava muito assim, contido, porque ele tinha vergonha das lesões. Porque a dermatite chegou num nível muito forte, que lesionou toda a pele. A pele ficava toda rachada, ele não conseguia nem dobrar o braço, ele chorava de dor. Eu abri a porta do quarto, ele estava tudo coberto, e eu falei, Pedro, o que foi? Quando eu vi, estava pior, assim, os dias iam aumentando aquilo. E era tudo em decorrência do estado emocional dele. Mesmo fazendo as terapias, o conflito, a troca era ainda um menino entrando numa adolescência que ele não conseguia entender. E todos os problemas, assim, que ele não conseguia expressar, porque ele não falava, não se socializava nem, assim. Ele é muito apegado comigo, mas ele não falava o que ele sentia. Ele não tinha amigos, como não tinha normalmente amigos. Um jovem, um adolescente tem o seu grupinho, a sua turma, ele não tinha. Não tinha. Os amigos sempre foram nós, como até hoje é. Sim. Ele tem hoje pouquíssimos, mas assim, não é de sair, não é de estar em grupinhos, mesmo na igreja, fazendo tudo que ele fez, mas ainda assim, o foco dele é eu e o Ricardo. Aí um dia a psicóloga falou assim, olha, ele não consegue desenvolver um vínculo afetivo com ninguém, mas com você ele conseguiu. Graças a Deus. Com a figura, talvez mãe para ele, importante, aquela pessoa que ele ganhou confiança, né? Então foram longos períodos de tratamento até a gente conseguir realmente entender o que ele tinha, foi laudado, hoje ele é uma inclusão social, ele trabalha, ele estuda, agora com 21 anos, que ele conseguiu fazer a catequese, a crisma, porque tinha muita dificuldade, e apareceu uma professora, uma catequista que tem o ajudou. O mesmo problema, tem um filho com DI, o ajudou e ele conseguiu receber. Foi muito emocionante, eu me emocionei muito, porque eu falava assim, é dos improváveis, né? A gente acha que as pessoas são improváveis, não vão conseguir. E olha, o Pedro só nos surpreendeu, né? Ele faz um tratamento no Hospital das Clínicas para lidar com a dermatite, porque hora e outra os problemas emocionais vêm.
né? E aí a pele se comporta de uma maneira bem agressiva. Então ele toma muitos medicamentos também, toma alguns tipos de antidepressivo, imunossupressores, antialérgicos. Então, para ele, eu tenho que ter uma atenção especial todos os dias. Ou seja, não é somente acolher, vamos falar de uma maneira bem clara, não é somente acolher o filho do meu marido. Não. Mas é uma missão materna também. Né? Porque, de uma maneira ou outra, você também exerce a sua maternidade. Você é chamada também a exercer a sua maternidade com ele. E como você está dizendo, de todos eles, né? Do Mateus, do João, do Lucas, o Pedro é esse que hoje ele exige uma atenção maior. E isso foi algo dentro da família que a gente também buscou compreender, que talvez a gente teria que ser mais compreensível com ele, com o comportamento dele. Até hoje é assim. Então, até como família também, a família se encaixou nessa acolhida dele, em saber que ele tinha algo diferente dos demais, mas que isso não ia deixar ele diferente. Né? Até eu e o Ricardo, a gente conversa muito, meu marido, sim. Nós, mesmo que ele necessite de um pouco mais de atenção, são todos tratados do mesmo jeito. Sim. E isso fortalece ainda mais o relacionamento entre nós todos dentro de casa, né? Então, e o Mateus, ele segue fazendo tratamento, ele faz terapia também, toma antidepressivos. O João é tranquilo, está numa idade ainda escolar, o Mateus está fazendo faculdade, o Pedro está trabalhando, o primeiro emprego dele, né? Como foram muitas terapias, a terapia achou importante que ele socializasse, que sim, que ele podia arrumar um emprego, por que não? E deu certo. Ele está conseguindo. Foi para uma agência voltada à inclusão social, para lidar com esses casos e conseguiu. Foi inserido e isso tem sido muito bom para ele, né? Está crescendo como uma outra visão agora de se socializar mesmo, né? E ele tem ficado até mais aberto, está menos contido, né? Então, tudo isso, padre, é isso que o senhor trouxe agora. É uma questão assim, é uma doação, é uma entrega. É você mergulhar em águas profundas mesmo. Porque às vezes a gente entra e fica no superficial, com medo. Ah, mas eu não vou conseguir, não vai dar certo, é melhor me separar. Sim. Porque muitas vezes isso passou na minha cabeça. Ah, eu vou desistir, não vou dar conta. Mas eu olhava para aquela situação e eu pensava, mas eles dependem, eles precisam tanto de mim, do meu marido, dessa união. Passou isso pela sua cabeça? Passou. Mas o amor, ele precisava prevalecer. O amor, a fé precisava ser maior do que a vontade de existir. Porque nós, como ser humano, somos falhos, né? Fracos. Não, e eu quis enfatizar para trazer também um pouquinho da tua humanidade, né? Porque, às vezes, quem está nos assistindo pode pensar, pode trazer, assim, aquela coisa, é a história da Liliane, o problema é dela, né? Mas não, precisou de uma aceitação, né? Depois da aceitação veio a negação. Veio. E da aceitação para a negação, da negação para a conformação, né? Até a palavra conformação, ela é muito real aqui, ou seja, você teve que tomar forma da situação. Não teve como você, e não tem como você simplesmente mudar a situação, né? Porque essa é a realidade. Essa é a realidade. Né? É o Ricardo, mas o Ricardo não é sozinho. Né? Tem o Mateus, tem o Pedro. E como você também não é sozinha, você também já tinha o João. Então, conformar não significa conformismo. Né? Ah, é assim mesmo, tem jeito. Não. É você tomar a forma da situação para que a coisa se torne, não é se tornar leve, porque nunca vai ser leve. A cruz nunca vai ser leve, mas se torne possível de carregar. Sim, né? É isso mesmo. E o exercício que você tem é justamente aquilo que você falou lá no começo. Eu aprendi o que significa o amar o próximo. É muito fácil amar quem a gente quer, né? É muito fácil, é verdade. Essa é uma experiência única, assim, que eu vivi e vivo todos os dias, né?
E esse encontro com o Ricardo, com os meninos, o casamento, a formação da família, ainda, padre, que seja famílias homem e mulher que casam, planejam os seus filhos, ainda assim precisa haver algo a mais entre esse relacionamento. Eu sempre falo para o Rick, Rick é o meu marido, né? Sim, Meu apelido afetuoso o Ricardo, Deus e a Liliane. Porque Deus se nós não colocamos ele no centro, no meio de nós, a gente não consegue dar um passo sequer. Como o senhor acabou de dizer, a família ela vem sendo muito atacada. Sim. Ela vem sendo muito atacada. Então, assim, é muito mais fácil desistir, nem constituir família, ou você vê uma situação dessa e falar, nem vou entrar, é problema. Uhum. Mas e o outro? A oportunidade que nós tivemos de conhecer o amor, de conhecer a doação de um para o outro. Quantos momentos ali, por exemplo, a pandemia. A pandemia foi um cenário que a gente escutava assim, quem ama mesmo, ou ficou junto ou separou. A pandemia foi um momento que para a gente se reconectar dentro da nossa casa e focarmos ali do que de fato é a convivência, né, o respeito, a amizade, o amor e a oração. Foi um momento que eu, de fato, pude ensinar meus filhos a rezar o terço. Nós rezávamos o terço. Nós criamos, inclusive, o terço no Zoom. Nós criamos no início de abril de 2020. Sim. E esse terço, ele vem... Do auge da pandemia. Do auge da pandemia, esse terço vem até hoje. E aí foi quando os meus filhos aprenderam, de fato, a importância do terço mariano. Foi onde eu ensinei para eles a minha devoção à Divina Misericórdia, porque todos nós pegamos Covid. E foi ali, diante de uma madrugada, às 3 horas da manhã, clamando pela misericórdia de Deus, que no outro dia nós acordamos um pouco melhor, não precisamos ser hospitalizados. Fui explicando para ele o quanto a fé, ela movia montanhas, num cenário tão difícil que nós estávamos o mundo inteiro enfrentando. Então, assim, para todas as situações, eu fui pedindo sabedoria para Deus. Eu sempre pego aquela passagem de Salomão, que quando foi oferecido o povo para ele, os reinos, ele falou, ele novo, muito novinho, ainda adolescente, como que eu vou fazer? Sim. E o que ele fez foi pedir sabedoria a Deus. E eu dentro da minha casa, do meu casamento, até hoje, padre, é o que eu mais venho pedindo, é sabedoria para lidar. Porque é como o senhor falou, a cruz sempre vai ser pesada. O fardo ele só se torna leve quando a gente começa a conectar a nossa vida com Jesus. Sim. E com Nossa Senhora. Porque aí eu entendi a leveza de Nossa Senhora na minha vida. Mesmo sendo uma mulher que sempre trabalhou, independente, eu não era autossuficiente, de maneira alguma. Eu dependia do amor de Jesus e da docilidade de Nossa Senhora para conduzir essa família. Uhum. Até o dia que os meus filhos estiverem encaminhados, porque eles vão depender ainda muito de nós ainda, estão ainda na caminhada, mas é isso que me fez e me faz permanecer no casamento, na família e no amor. E hoje, porque você tem um de 24 que está na faculdade, um de 21 que está nessa primeira experiência de trabalho. Com as suas limitações. Um de 16 que ainda está lá no ensino médio e uma criança. Pré-adolescente de 8 anos. Tenho para todas as idades. Você faz experiência de ter na sua casa, na sua família, todos digamos assim, todas as etapas da educação familiar. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre justamente isso aqui, porque você poderia ter sido egoísta. Poderia. Você poderia ter dito assim, uma coisa foi, tá bom, Ricardo, você chegou na minha vida, você reaparece na minha vida, né? Porque reapareceu depois de alguns anos, 5, 6 anos, sei lá. Você reaparece na minha vida. Você chega dessa forma, não chega sozinho, né? Como a gente às vezes pode brincar, veio o combo completo, né? Combo. Ele e os filhos, né? E você chega também na vida dele como um combo, você e o seu filho.
Só que não era somente os filhos, mas todas as situações que tinham em volta. Você poderia ter sido egoísta e, como você disse, né, num determinado momento, e eu não digo nem que foi tentação, mas foi a sua humanidade dizendo, será que eu vou dar conta? Eu posso desistir. E você pode. E você poderia ter desistido, você poderia ter ido embora, e você poderia ter pego o João, poderia ter ido à justiça com o Lucas e fazer ali o processo de separação, de guarda compartilhada e tantas outras coisas, e pronto. Mas não, você assume o que não é seu. Sim. Você assume o que chegou para você. E você tinha a opção de dizer, quero ou não quero. Ali não era uma consequência, porque, por exemplo, se fosse os teus filhos gerados, né, você não teria escolha, né? Aí seria uma mãe desnaturada de você largar a mão do filho que você gerou. Mas nos dois, não, você tinha a opção de escolha em dizer, bom, isso não tem nada a ver com isso. Eu fico com você, Ricardo, mas os seus filhos deixa para a mãe cuidar. Mas não foi. Quais foram as diferenças que você notou e que você nota em você a partir da chegada deles na sua vida? Diferenças para melhor. Onde eles te ajudam? Ai, padre, é essa questão de que eu até comentei aqui sobre a questão de que muitas vezes eles foram mais acolhida para mim do que eu até para eles, vendo eles numa situação mais vulnerável, inocente, sem instrução da vida, sem experiência, mas com tudo isso, com toda essa simplicidade, eles preencheram. E talvez não, a certeza que quando eu cheguei na vida do Ricardo e o Ricardo chegou na minha vida, nós já estávamos vindo de bagagens anteriores, experiências anteriores, vazios, né? Decepções, frustrações. E quando a gente se encontra, se reencontra, casa, forma família e existe toda essa entrega, aquele vazio, ele já não existe mais. Uhum. Porque existiu realmente um encontro, uma afinidade de entrega, de amor, né? As coisas de Deus, elas não se explicam, né? O amor de Deus por nós é sobrenatural, não tem explicação. E as experiências vividas com Deus, a gente não consegue mensurar em palavras. Então, a chegada dos meninos na minha vida, eu sempre costumo dizer que o meu casamento foi e é a minha salvação. Porque é por ele todos os dias que eu luto e o Ricardo também luta, para alcançarmos o céu. E é o que eu venho trazendo para os meninos. Então, eles preencheram um vazio muito grande, porque esse amor meu com eles e eles comigo, e o Ricardo e todos nós juntos, nos conecta ao amor de Deus todos os dias. Então, qualquer coisa que nós vamos fazer, que seja, de repente, que não vai ser para melhorar ou edificar o próximo, pensamos antes. Então, eu acredito que hoje nós nos tornamos uma família, nós somos menos um para causar alguma maldade para o mundo, e sim favorecer a família, lutar pela família. Hoje, qualquer pessoa, padre, que chega perto de mim, uma amiga, que vem com um problema de casamento, problema de uma família, fala assim, mas será que você tem problema mesmo? Será que a sua família... Será que a sua família... Não enaltecendo que eu tenho... Não, porque existem problemas... Claro. Existem situações muito maiores, né? Enfim, cada um tem sua luta. Mas quando você aprende a olhar com os olhos de amor, com a misericórdia de Deus para com os outros, as coisas começam a mudar. É claro que existe uma luta imensa dentro de nós. Lutamos contra nós mesmos todos os dias, né? Porque é como Jonas Abib diz, né? Santos ou nada. A gente luta pela essa santidade, mas existe algumas ciladas. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, não vai dar conta. Mas quando você se sacrifica, o resultado vem. Então, eu hoje, assim, os meninos, meus filhos, o meu casamento, é tudo para mim.
né? É o meu encontro de todos os dias com eles e com Deus, preencher um vazio imenso que eu achava que era uma coisa, que eu era algo, mas na verdade não era nada. Agora que eu estou aprendendo. São 11 anos de casamento. Eu, querendo ou não, padre, eu casei com uma família já. Né? Eu não casei e fui ter um filho após, não. Você não casou e foi construindo, ela já Eu casei chegou. com uma família. Então, essa família a gente foi construindo. Nós demos as mãos com os nossos erros, com os nossos defeitos. Nós nos demos as mãos e fomos seguindo. Estamos até hoje, né? Nessa construção. Né? E hoje o mundo está aí para oferecer tantas coisas, né? E eu sempre falo para eles, olhem para a cruz, olhem para Cristo. O caminho de conversão é diário. E o bonito, né, caminhando aí para o término do nosso programa, é justamente essa leveza que você dá à situação, né? Por vários momentos, você trazendo a situação, eu me coloquei no seu lugar e também tentei me colocar no lugar do teu marido, né? Do Ricardo, porque assim, pode ser que ele tenha se sentido, né, com as situações dos filhos, ele pode ter passado na cabeça dele assim, eu poderia ter dado alguma coisa diferente para a Liliane. Colocando, assim, Ricardo, não sei se você já passou por isso, né, mas me colocando um pouquinho na sua situação, né, com certeza o Ricardo está nos vendo agora, me colocando um pouquinho na sua situação, eu acho que você, consciente ou inconsciente, você pode ter passado por uma situação como essa. Se ele te ama, e com certeza deve te amar, eu poderia ter dado alguma coisa diferente para a Liliane. Poderia ter sido uma outra proposta para a Liliane. Né? Porque Satanás gosta de nos fazer menores do que as nossas limitações já nos fazem. Então, sim, ele pode ter passado por isso também. Né? Mas, por isso que esse programa tem este nome, Gente de Fé. Porque não é somente... Porque muitas vezes eu não precisei falar, e Deus, da situação. Você mesma foi dizendo onde é que está Deus. Porque muitas vezes a gente pode ter uma fé tão infantil de pensar que, bom, nada disso vai me acontecer porque eu sou uma mulher de Deus, né? Como você pode dizer, eu sou uma mulher de Deus, então eu vou pedir vou pedir o meu José, né? Como a gente escuta às vezes, vou pedir o meu José, e o José vai pedir a Maria dele, mas a gente pensa no José de verdade. Se coloca no lugar do José. O que passou na cabeça do José de ter que acolher a esposa, de não ter filhos com ela e ainda ter que acolher o filho que não era dele? É verdade. Se coloca no lugar da Maria, né? Que, sem pensar nas consequências de ser abandonada por aquele que ela estava prometida em casamento, de ser apedrejada, porque era isso que iria acontecer com Maria, de ser caluniada, de ser maldita na sociedade, onde Deus está, Ele vai conduzir todas as coisas. Sim. Então, Liliane, eu tenho certeza que a sua história fez muitas pessoas pensarem na própria história, na própria vida, na própria família, e de se perguntar, e a família, onde está? A Liliane poderia ter respondido, não quero saber não. Dessa família não quero saber não. Mas onde está a família? Ela disse, meus filhos. Meus filhos. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua história. E continue testemunhando, porque não é uma fase da sua vida. É a sua história que, como você disse, vai continuar ainda por um bom tempo. Quando eles se casarem, quando eles saírem, quando o ninho estiver vazio, aí você volta aqui e me fala, e agora a saudade, como é que está? É verdade, padre. Eu agradeço muito o convite. E estar aqui também faz parte já dessa história. Agora eles vão me assistir, né? Eles vão entender o sentido de tudo que eu trago para eles sobre ser gente de fé.
Isso mesmo. Muito obrigada, Padre. Eu que agradeço. E todos os outros programas você também pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Inclusive este que você está assistindo. Vá lá no Canção Nova Play e dispare, né, para os seus amigos, para a sua família, para as pessoas que você conhece, o link deste programa. E com certeza vai chegar no coração de muitas pessoas. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.